Desejo agradecer a presença de vocês que tenham paciência de me ouvir, mas antes de adentrar ao assunto deste vídeo, gostaria de deixar claro os objetivos do canal, que é e sempre será o de tratar a filosofia sem filosofês. Pesquisei os principais canais de filosofia do YouTube e percebi que a grande maioria expõe a filosofia tradicional, né? Que é mais ou menos a filosofia acadêmica, aquela que uma parte dela levou a filosofia a afastar da vida cotidiana das pessoas comuns. Mas a filosofia pode, não nego, ser um meio em si mesma, como desejava Aristóteles. Mas no mundo real, o que interessa ao povo, na sua luta diária, é a de como entender o que se passa em si e à sua volta, para que, com maior compreensão da realidade, possa sofrer menos, errar menos e não piorar o que já é ruim no mundo atual. Por isso quero deixar claro que a filosofia aqui será sempre exposta de maneira mais informal possível e na linguagem do nosso dia a dia. Na verdade, ao longo do tempo, a filosofia se dividiu em duas grandes... Podemos dividir, né, na verdade, em duas grandes correntes, né? A socrática e a platônica aristotélica. Essa segunda, com Platão e depois Aristóteles, se desenvolveu ao longo do tempo, passando pela escolástica, depois pelo iluminismo, e hoje está nas universidades. Mas foi a primeira corrente que se negou a afastar dos problemas do cotidiano do povo comum, né? Embora Platão tenha sido discípulo de Sócrates, mas até por sua origem enraizada na elite rica de Atenas, se afastou do seu mestre e adotou uma filosofia dualista e irreal, chamada filosofia das formas ou das ideias. Embora já Aristóteles, embora tenha tentado trazer de volta a filosofia ao chão da realidade, sua mente fria, prática e analítica o fez ser o fundador dos estudos mais teóricos, que posteriormente deu origem ao método científico moderno. E ele pouco se dedicou a abrir seu pensamento para uma plateia mais ampla do povo, do espírito comum, né? Já Sócrates foi a semente das correntes mais populares da filosofia, e ela passou pela fase helenística, principalmente, como as escolas cínicas, céticas, epicuristas e a mais famosa escola estoica. E depois, já no início da Idade Média, tivemos Severino Boécio com o seu livro A Consolação da Filosofia, e no fim da Idade Média apareceu Montaigne. Na modernidade, tivemos Schopenhauer e Nietzsche, que não era acadêmico, mas uma porção de filósofos mais ou menos famosos, né? Não só eles. E já na contemporaneidade, essa linhagem que perdura até hoje, temos, por exemplo, entre outros, Pierre Hadot, John Sellers. É importante dizer que a filosofia não é uma entidade, um ser, um ente físico ou um ente imaterial, ou uma bela musa, como diria Boécio, mas sim uma história em primeiro lugar, né? Então a filosofia é uma história. E em segundo lugar, é o modo de estudar o mundo e construir conhecimentos a partir da postura teórica e formalista, acadêmica, que é o que se pode dizer hoje, né? Há um terceiro modo, que é o da corrente socrática, que é voltada para a busca do conhecimento para a vida, para se alcançar o bem viver. E como diria Epicuro, né, o fundador da escola epicurista, a filosofia seria uma terapia para curar as angústias da alma e para buscar a felicidade. Já a filosofia como história é o conjunto de todos os livros escritos por todos os filósofos desde a antiguidade até o presente. Já a filosofia teórica e formalista é voltada para o estudo objetivo
tanto do ser humano como dos outros ramos do conhecimento. Essa filosofia, o pensador espanhol Gustavo Bueno chamava de filosofia administrada, porque ela opera com regras, não? Já a filosofia como prática de vida, essa aí já falamos acima. Mas, esclarecendo a missão deste vídeo, vamos voltar ao assunto. Olhe, quando faço a pergunta, quem tem medo de filosofar? E eu internalizo essa pergunta em mim mesmo, então me questiono, tenho eu próprio medo de filosofar? Claro que muita gente tem medo, porque pensar a vida filosoficamente pode levar a pessoa a descobrir verdades inconvenientes. Inconvenientes para si mesma, também para a sociedade, para o poder econômico e principalmente para o poder estatal, não é verdade? Por exemplo, quem tem medo de duvidar de suas próprias crenças e percepções não tem coragem de filosofar com liberdade de pensamento. Quem acha que o ser humano não pode aprender a ser autônomo, a desenvolver sua própria individualidade, não vai querer filosofar sem impor limites e vai desejar impor coerções ideológicas ou políticas ao pensar. Na realidade, este não aceitaria filosofar verdadeiro, que é sempre e em essência livre de limites. Quem detém o poder sobre o povo, uma nação, por exemplo, um território qualquer, e sustenta esse poder com boa dose de controle das vontades individuais, dos pensamentos, das escolhas, ou controla no poder das armas, ou até no poder da coerção jurídica ou psicológica, esse jamais permitirá o filosofar desimpedido. Já quem está dominado por crenças dogmáticas também não consegue admitir o livre pensar, porque o filosofar com base na dúvida, no questionamento, na análise crítica das verdades circulantes. Esse é o verdadeiro filosofar. Já quem abraça uma crença ideológica, um evangelho político, uma corrente que nega a realidade ou prega a destruição do mundo real, destruição ou a revolução do mundo real, esse não consegue filosofar com liberdade também, pois essa liberdade o coloca numa encruzilhada da busca de um mundo possível a partir do que existe e, ao mesmo tempo, o desejo de um mundo que exige a condenação do mundo como ele é. Na verdade, o verdadeiro filosofar só é possível para quem tem coragem. Porque esse verdadeiro filosofar é fundamentado no ceticismo, no questionamento. Isso é perigoso para quem não saiu ainda da minoridade mental e teme um mundo em que todos se escondem numa crença, numa ideologia confortante. Quem não tem coragem prefere a mentira, que consola e que controla o medo do que, sabe, escolher a liberdade ou de duvidar de si mesmo, né? De duvidar das verdades vendidas ou doadas no mercado das crenças e dos partidarismos. Na verdade, filosofar assusta. Assusta quem tem medo de perder o controle sobre si mesmo ou o controle sobre os outros. Sabe, ver os próprios defeitos, as falhas, as covardias, as teimosias e contradições, só é possível para quem alcançou a maioridade mental. Aquela maioridade mental defendida pelo filósofo alemão
Immanuel Kant. Kant usava uma expressão latina para instar seus leitores a lutar pela autonomia do pensamento. Já falei dele em vídeo anterior, mas Kant dizia, né, vamos lembrar, sapere aude, que significa ouse saber, e que pode ser estendido para tenha coragem de procurar a verdade e saber a verdade. Saber das coisas por si mesmo, sem depender dos outros. Não se refugiar na mentira, na ilusão ou no pensamento dominante, em vez de ter seus próprios pensamentos e chegar às suas próprias conclusões da verdade. Para isso, mas vamos sair um pouco do mundo kantiano, que é um mundo mais intelectualizado e acadêmico, e vamos caminhar na terra movediça da realidade de nossas vidas. E para isso é preciso introduzir nessa equação o filósofo norte-americano Henry David Thoreau. Thoreau nunca citou essa expressão de Kant, mas provavelmente preferiria fugir dos meios acadêmicos daquele filósofo, né, de Kant, e baixaria o sapere aude para o seu cotidiano, para a observação da vida das pessoas do seu meio social, daquelas mesmas pessoas que criticava, principalmente pela passividade e subserviência às convenções e aos costumes sociais da sociedade. Thoreau acreditava na ação, na atitude concreta de cada um, nas escolhas que geravam consequências que abalavam a sociedade. Então a expressão sapere aude seria defendida por ele como ouse dar o exemplo com sua própria atitude, sem temer as consequências. Sabe, sem temer as consequências que suas crenças e convicções provocariam nas religiões ou na política. Thoreau está mais perto das religiões orientais, que não desenvolveram uma filosofia teórica e abstrata como o Ocidente desenvolveu, e sempre estiveram mais ligados à prática da vida, à espiritualidade e ao cuidado da alma. O budismo foi o que mais ameaçou, ou o que mais avançou, né, nas teorias do conhecimento, mas sempre focadas na relação com a realidade e com o indivíduo. O budismo também desenvolveu uma tradição de liberdade de pensamento, de combate aos dogmas e crenças, essas crenças limitantes, mas também ensina o desapego, a meditação e a humildade como forma de aperfeiçoar a mente. Já a ala radical, chamada Zen Budismo, foi mais adiante e criou a tradição das histórias ilógicas, os famosos koans, para livrar a mente das rotinas de crenças e pensamentos arraigados e inconscientes. O taoísmo, por sua vez, desenvolveu um conceito que para uma mente ocidental parecem contraditórios com esses conceitos. Mas como nas filosofias orientais não existem dualismos excludentes, como no Ocidente, tipo oposto e irredutível, né, como bem e mal, razão e sentimento, esses conceitos no taoísmo são entendidos como equilíbrio e impermanência, ou seja, estão sempre em fluxo de passagem. O conceito de Wu Wei, traduzido por não ação, parece defender o imobilismo, mas na verdade é uma forma de expressar que toda ação precisa seguir uma lógica de tempo, de espaço e propriedade. Pode ser interpretado por agir como precisa agir, não agir quando é melhor não agir, obedecendo aos ritmos e às leis da natureza. Conhecer a filosofia oriental é uma obrigação para um ocidental acostumado a supervalorizar a racionalidade, né? Enquanto vive contraditoriamente na irracionalidade, na profunda irracionalidade, na verdade. Resumindo,
deixaria como tema a ser lembrado a ousadia de pensar cada um por si, com autonomia, com coragem, sem medo das consequências ou da condenação da sociedade, desde que ele saiba que esteja com a razão. Se de 100 pessoas, 99 disserem que defendem alguma verdade qualquer e um discordar ou disser que estão erradas, a maioria de 99 não é critério para decidir quem tem razão ou quem está com a verdade. É totalmente possível no mundo real que 99 pessoas estejam erradas e aquela única esteja certa. Na verdade, o número de concordância ou de mesmo pensar não é prova da razão ou da verdade. E outra, ter medo de filosofar é ter medo de liberdade. E sem liberdade, resta o quê? Só a escravidão. Bem, ficamos por aqui. Se gostaram desse curto vídeo, dê seu positivo, se inscreva se não estiver inscrito e recomende aos amigos. Muito agradecido e até o próximo vídeo.